Olá pessoal, vamos falar do crime de registro não autorizado de intimidade sexual, previsto no artigo 216-B do Código Penal. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez, ato sexual, libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Figura equiparada, parágrafo único. Na mesma pena incorre quem monta imagens, vídeos ou áudios para inserir alguém em cena de nudez ou ato libidinoso. Quais são os objetos deste crime? O objeto jurídico é a dignidade ou intimidade sexual. O objeto material é a pessoa filmada ou fotografada que não consentiu com esse registro dessa intimidade sexual. Os sujeitos: sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo, qualquer pessoa, mas prestem atenção. Se esta pessoa contra quem for praticado o crime for menor de 18 anos, o crime vai ser o do artigo 240 do ECA, cuja pena é bem mais grave. Elementos do crime: as ações típicas ou os verbos nucleares: produzir, filmar, fotografar e registrar. Um exemplo: colocar uma câmera escondida dentro de um quarto para filmar a relação sexual de um casal, sem o consentimento de ambos. O conteúdo que deve ser gravado: cena de nudez, ato sexual ou ato libidinoso, tá certo? Uma passeata de pelados, pessoas fazendo um protesto. Não há crime porque não há privacidade violada, tá? Montar uma cena de sexo com a pessoa pelo uso de inteligência artificial também é crime, tá? É aquela figura equiparada. Consumação: no momento do registro dessa intimidade sexual, trata-se de um crime formal e não material. A tentativa é possível. E se alguém exigir a cobrança para não divulgar esse registro desta intimidade sexual? Nesse caso, haverá concurso material entre o crime do 216-B com o crime de extorsão. Para finalizar, pessoal, eu queria falar alguma coisa sobre consentimento. Se o consentimento for parcial, ou seja, apenas um dos participantes consentir com o registro desta intimidade, haverá crime. Então, há necessidade que ambos, os dois participantes ou de todos os participantes dessa relação sexual, desse ato libidinoso, eles autorizem o registro das imagens, vídeos e etc. Outro ponto importante: se a pessoa for doente mental, mesmo ela autorizando o registro dessa intimidade sexual, haverá o crime. Da mesma forma, e prestem atenção no caso dos menores de 18 anos, porque aí o crime é do 240 do ECA e lá não exige autorização, não há elemento do tipo a autorização, o consentimento. Então, mesmo que o menor de 18 anos consinta, configurará o crime do artigo 240 do ECA. Vamos falar agora do crime previsto no artigo 218-C do Código Penal, que é a divulgação de cenas de sexo, de pornografia, de estupro de vulnerável, de estupro, também a divulgação de apologia a esses crimes. Então vamos lá. O tipo penal é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, apologia ou indução ao estupro ou estupro de vulnerável, cena de sexo, nudez, pornografia sem o consentimento da vítima. Pena: reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Os objetos deste crime: objeto jurídico, dignidade, moralidade, intimidade, honra e imagem da pessoa. Então, dignidade sexual, moralidade sexual, intimidade, honra e imagem da pessoa. Objeto material: vídeo, fotografia e outros registros audiovisuais. Sujeitos: sujeito ativo, qualquer pessoa, trata-se de crime comum. Sujeito passivo, também qualquer pessoa.
Mas preste atenção que aqui também podem ser sujeitos passivos os vulneráveis, o deficiente sem discernimento ou a pessoa sem resistência. Se for menor de 18 anos, o crime que vai configurar é o crime dos artigos 241, 241A, B e C do ECA, pelo princípio da especialidade e subsidiariedade. Elementos do crime: núcleos verbais: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, expor à venda, vender, distribuir, publicar e divulgar. Por quais meios? Por quaisquer meios, inclusive sistemas de informática e telemática. Qual é o conteúdo que vai ser divulgado? Cena de estupro, estupro de vulnerável, apologia ou indução ao estupro ou estupro de vulnerável, cenas de sexo, nudez, pornografia sem autorização da vítima. Exemplo: divulgação de imagens íntimas em grupos de WhatsApp. Este é um exemplo bem clássico. Elemento subjetivo: dolo. Não há crime na modalidade culposa. Não há crime na modalidade culposa. Crime omissivo: é possível? Sim. O policial que assiste ao vídeo contendo cenas de sexo, pornografia não autorizada e não age, pode responder por omissão. Majorantes: aumento de pena de 1 a 2 terços, quando o autor tem relação íntima de afeto com a vítima, quando há motivação de vingança ou humilhação, que é o revenge porno. Conexão com outros crimes: quando se exige dinheiro para não divulgar essas cenas de estupro, cenas de sexo não autorizada, pode o autor responder por extorsão. E quando for menor de 14 anos, aplica-se o ECA. E quando for menor de idade, aplica-se o ECA, da mesma forma. Consumação: a consumação ocorre no momento em que se pratica quaisquer daquelas condutas, né? Divulgar, publicar, transmitir por quaisquer meio, inclusive telemático, meios informáticos. Então, o crime se consuma quando se pratica quaisquer um dos verbos nucleares. Tentativa: é possível. Trata-se de um crime plurissubsistente e é possível, então, a tentativa. Não há crime quando a divulgação ocorre para fins jornalísticos, científicos, culturais e acadêmicos, desde que a vítima não possa ser identificada ou que haja autorização expressa da vítima. É claro que nesse caso aqui a vítima tem que ter mais de 18 anos, tem que ser maior de 18 anos, ok?